A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Reverenda Senhora religiosa, amados filhos, hoje nesse 31º domingo do tempo comum, nós somos presenteados com a palavra de vida eterna. E essa palavra de vida, hoje de modo particular, fala muito forte aos nossos corações. A primeira leitura que nós escutamos na missa de hoje, só por ela já valeria a pena ter vindo aqui. Porque é muito belo aquilo que o Senhor vai nos dizer e nos ensinar por meio dela. Olha o que o nosso Deus vai dizer. O mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança. Deus que nos apresenta a sua imensidão, porque Ele é imenso, onipotente. Nós pensamos que conseguimos entender a Deus, mas Deus não se prende à caixinha da nossa cabeça como a gente pensa. Mesmo que conhecêssemos algo de Deus, isso seria nada ou quase nada frente ao que é Deus. E, no entanto, a mesma palavra que hoje nos lembra que esse Deus é grande, imenso, nos maravilha ao dizer: entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Esse Deus que nos fala da sua imensidão, que nos fala hoje da sua grandeza, coloca a sua grandeza na linha da sua compaixão. E quase que nos diz: eu sou onipotente, porque sou compassivo. É claro, a compaixão é só um dos traços de Deus. Mas hoje, de modo muito particular, ao falar a nós, o Senhor coloca a sua grandeza e a sua compaixão no mesmo nível. E nos dá conta de dizer que porque a sua grandeza é entendida na sua compaixão, Ele se interessa por nós. Ele se ocupa conosco. E aí a própria leitura vai nos dizer, de forma clara, que nós não somos simplesmente pessoas largadas na existência, mas criados por Deus, fomos sonhados e pensados por Ele. Deus nos desejou. Deus desejou a minha existência, porque se assim não fosse, eu não existiria. Deus quis. Deus me quis. Antes mesmo que eu viesse a esse mundo, Deus me quis. E por isso eu existo. Mas Ele não simplesmente me quis e me largou aqui na existência, como um artista que faz uma obra e depois se separa dela. Não. Esse Deus que me quis e que me chama à existência, me mantém, me acompanha com seu amor, me acompanha com a sua graça. E por isso eu posso fazer a experiência de me sentir desejado e amado, mesmo que humanamente ninguém me demonstre isso. E isso é maravilhoso.
São João Paulo II, em um dos seus belos poemas, vai dizer: Deus nosso Senhor, ao entrar no mundo e fazer-se homem, parou a poucos passos do nada, para poder entender o nosso nada. E acredito, devoto como era de Santa Faustina, João Paulo II chegou a essa conclusão certamente por ter lido aquilo que já dizia Santa Faustina. Deus não faz da sua grandeza um elemento de separação, mas enche o abismo que separa a sua grandeza e o nosso nada com a sua misericórdia. É esse Deus que hoje se apresenta a nós, e por isso se apresenta como um Deus de poder, que tem o seu poder na compaixão, para que a sua grandeza não seja um elemento que nos separa dele, mas pelo contrário, a certeza de que ele está unido a nós. Esse é o nosso Deus. É com essa qualidade de amor que ele nos ama e nos deseja. E se somos amados assim, como viver a vida, se não na dinâmica daqueles que são amados? Padre, não entendi. Esse é o amor de Deus, essa é a verdade. E talvez se eu perguntasse para qualquer um de vocês, vocês me diriam: claro, Padre, Deus nos ama, Deus me ama. Mas apesar de me responderem assim, muitos de vocês vivem como se isso fosse uma mentira. Porque não basta, meus filhos, saber que Deus nos ama e viver como se não fôssemos amados. E quantos estão vivendo a vida, com perdão da expressão, porque sei que tem alguns irmãos aqui que estão rezando pelos seus falecidos, mas estão vivendo a vida num eterno velório, numa eterna experiência de morte, de tristeza, puxando a ladainha da vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém me deseja, vai. E repito, se perguntarem a essa pessoa: mas Deus me ama, mas se Deus me ama e eu sou amado por Ele, eu não posso viver a vida assim. Aqui quem fez a experiência de estar apaixonado sabe, é diferente a forma que uma pessoa apaixonada vive a vida. É até um pouco boba, né? A gente olha assim, no começo então da paixão, a gente olha e fala assim: misericórdia, paixão deixa a gente embobecido. Você vê a pessoa lá se desdobrando, fazendo, acontecendo, a mulher lá, horas se arrumando, dá conta lá pro bendito do rapaz achar que ela já acorda lá produzida, maquiada, no glamour. O homem começa lá a disfarçar os defeitos que tem, para a mulher não desistir, para ela acreditar firmemente que um dia o beijo dela vai transformar esse sapo em príncipe. Mas ele sabe que vai continuar sendo um sapo. Ele só toma um banhozinho, né? Passa um perfume. É só para dar uma disfarçada, né? Depois sabe que vai continuar lá coachando. As coisas mudam. O estar apaixonado faz isso conosco.
Amar e ser amado faz isso conosco. A gente vive diferente, né? Até quem não sabe, a gente olha e fala, olha, fulano, você tem alguma coisa para me contar? Se a pessoa não fala, a gente percebe. Porque a gente vê, é visível que a pessoa está diferente. Daquele jeito meio caminhando pelas nuvens, né? E é para ser assim, porque afinal é muito bom viver a vida e saber se amando, e mais do que isso, saber se amado. Isso é muito bom. E diante disso, como nós, que nos sabemos amados por Deus e de fato somos, vamos aceitar e concordar em viver uma vida que não dá conta de pessoas que são profundamente amadas por Deus? Como? É claro, minha gente, a vida tem dificuldades, a vida tem durezas, isso é ponto pacífico, a gente sabe disso. Mas isso sempre existiu e sempre vai existir. Sempre. Quando você estava lá apaixonado, a vida também tinha dificuldades e dureza. E você era feliz. Repito, porque se sentia amando e amado. E o nosso grande problema é que nós sabemos do amor de Deus, mas não estamos sabendo viver esse amor. Não estamos sabendo fazer a experiência desse amor que dá sentido à vida. Está nos faltando fazer o que Zaqueu fez. Zaqueu passou pela experiência do amor de Deus. Imagina, certamente a fama de Jesus já tinha chegado, porque ninguém vai atrás de um desconhecido. E Zaqueu olhou para a sua vida, frente àquilo que escutava, e viu ali, na fama desse Jesus, que estava passando e ia passar por ali, uma esperança. A esperança de encontrar um sentido para a sua vida. Porque, minha gente, a vida de Zaqueu não era uma vida feliz. Não bastasse a condição física, que vocês imaginam, era um homem de baixa estatura. Né? A gente imagina, a gente vê pelos nossos tempos como é que a gente encarna uns aos outros. Né? Então, não bastasse tudo aquilo que passou pela condição física, certamente, ainda era um homem marcado pelas suas falhas, porque era cobrador de impostos, e não só cobrador de impostos, mas chefe dos cobradores de impostos. Um homem desprezado pelos seus irmãos pela vida que levava, e que não devia ser muito certa mesmo. Mas não era só ele, a sua família também, por causa dele, era rejeitada, e mais esse peso caía sobre ele. Era um homem de condições financeiras boas, sim. Mas a gente sabe que dinheiro não é tudo, minha gente. Não é. Se fosse, os países ricos não seriam os campeões nos índices de suicídio. O dinheiro não é tudo. Ele não compra o sentido para a vida. E Zaqueu, ao ouvir falar de Jesus, e acredito firmemente, ao ouvir falar do jeito de Jesus, que já era conhecido por acolher os pecadores, deve ter enchido o coração de esperança e pensado consigo: talvez esse Jesus tenha alguma coisa para mim, que dê sentido à minha vida. Mais do que isso, talvez esse Jesus me olhe
Porque há muito tempo Zaqueu não era olhado como Zaqueu, mas era olhado e conhecido pelo seu pecado. Todos que o olhavam não viam Zaqueu, viam o pecado de Zaqueu. E ao ouvir falar desse Jesus, Zaqueu encontrou a esperança de ver talvez alguém que pudesse olhá-lo e vê-lo. E aí vai dizer o evangelista, ele vai procurar ver Jesus. Mas a multidão o atrapalha porque ele era de baixa estatura. São Lucas, ao falar isso, dá conta de um fato, mas mais do que isso nos fala de uma realidade do coração de Zaqueu. Porque a multidão, na palavra de Deus, é sinônimo das pessoas que vivem na superficialidade. Então, quando Lucas fala que a multidão atrapalhava Zaqueu a ver Jesus, dá conta da multidão física, mas fala da experiência que o próprio Zaqueu fazia, de olhar para o seu coração e ver, em meio a tantas superficialidades, elementos que o atrapalhavam para enxergar Jesus. E quando ele dá conta de que Zaqueu procurou um outro caminho, não é simplesmente Zaqueu saindo do meio da multidão. É aquele homem decidindo, a partir de hoje, eu quero algo que dê sentido à minha vida. Eu não quero mais ficar perdido em meio a tantas coisas que não têm sentido. E por isso ele procura um outro caminho, porque esse já não dava mais. E ao procurar outro caminho e ver Jesus, foi visto por ele. E visto por Jesus, meus filhos, enxergou no olhar de Jesus aquilo que há muito tempo ele não via. O Zaqueu que estava por trás dos pecados que ele cometia. O que converteu Zaqueu não foi o fato de Jesus ter ido à sua casa, ter sentado à mesa com ele. Isso foi uma graça a mais. Zaqueu se converteu quando encontrou no olhar de Jesus alguém que teve a coragem de ver para além do seu pecado e lhe mostrou que era possível para ele ser mais do que o seu pecado. Lhe lembrou que para além do seu pecado havia um homem que também era chamado a ser algo a mais. Por isso, quando a multidão começa a criticar Jesus, Zaqueu não pensa duas vezes. Senhor, se eu roubei alguma coisa, vou dar 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu já vou dar aos pobres. Não era porque Zaqueu queria dar satisfação para aquela multidão, mas olhado por Jesus e enxergado, Zaqueu se apaixonou por Jesus. E como homem apaixonado que era, não ia permitir que aquele que teve a coragem de amá-lo fosse condenado pelo seu amor. Por isso, com liberdade, fez o que fez. Fez o que fez. Para dar testemunho agora da sua coragem de amar de volta aquele que o amou. E até porque ele encontrou de fato algo que dava sentido à sua vida e já não precisava mais do seu dinheiro como segurança, porque agora a sua segurança era o Senhor. Quem dera que hoje, frente ao amor de Deus, olhássemos para Ele e ao olhar para Ele, nos deixássemos também sermos olhados por Jesus, para enxergar nos olhos dele
um homem e uma mulher que há muito não vemos, por estarmos com os olhos fixos no nosso pecado. Que a força do amor de Deus hoje nos conceda essa graça e que a experiência de sermos amados por Ele nos lembre que somos mais que os nossos pecados e que as nossas fragilidades. A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida.